Você já esteve diante de um problema gigantesco que parecia impossível? Eu já. Eu já tive que vencer uma doença incurável aos 21 anos. Eu já tive que vencer uma crise financeira gigantesca que eu não sabia nem por onde eu ia começar a pagar as minhas dívidas. Eu já tive que sofrer rejeição, abandono, humilhação. Mas como a gente faz para vencer esses gigantes na nossa vida? Neste vídeo eu vou mostrar para você 7 habilidades que um rapaz pequeno, mas cheio de virtudes, venceu o maior gigante da história. Eu sou Raquel Mendes, especialista em finanças pessoais e investimento, e este é meu canal. Durante a semana eu trago conteúdo aqui para você de estratégia financeira, de comportamento financeiro, mas hoje é domingo. E todo domingo eu venho trazer um ensinamento bíblico sobre a vida financeira. E hoje eu quero te ensinar a vencer o gigante da vida financeira, com 7 habilidades que precisamos ter para derrotar o gigante. E se estamos falando em gigante, qual é a história bíblica que eu amo, que logo vem à nossa mente? Davi e Golias. Essa história que eu sei que você já conhece, e eu também. E essa é a beleza do texto bíblico, porque toda vez que a gente lê, vem um novo aprendizado. Porque estamos falando de uma palavra de vida. Uma palavra de restauração, uma palavra que muda destino, uma palavra que traz salvação. Então, eu quero aqui neste texto trazer para você 7 habilidades que você precisa desenvolver para vencer o seu gigante. E essas 7 habilidades, o pequeno Davi já tinha. É o que viabilizou ele de vencer Golias. Vamos lembrar da história? Havia um povo chamado Filisteu que estava guerreando contra os israelitas. Eles estavam da seguinte maneira: o povo de Israel estava aqui e os filisteus estavam aqui. E aqui tinha um vale. Durante 40 dias, de manhã e à tarde, um gigante chamado Golias, que era filisteu, que tinha 2,90 metros, que a sua armadura pesava mais de 60 quilos, a sua lança, o seu escudo, mais de 7 quilos. Durante 40 dias, todas as manhãs e tardes, Golias saía e gritava para o povo de Israel: tem algum guerreiro aí para lutar contra mim? Tem algum homem forte e corajoso para lutar contra mim? Se ele me vencer, o meu exército de Israel será escravo de vocês. Mas, se eu vencer, vocês serão meus escravos. Já pensou, gente, durante 40 dias, alguém gritando na sua mente o que vai acontecer e você morrendo de medo? É você diante de uma doença, de uma crise financeira, de um divórcio, de uma empresa que não consegue sair do vermelho e de tantas outras dificuldades. Eles estavam há 40 dias. E o seu problema, às vezes? Tem problemas de 40 dias, 40 meses, 40 anos? Mas vamos descobrir as 7 habilidades que Davi teve para poder vencer esse gigante? Bem, vamos começar aqui. O exército estava lá sendo ameaçado por Golias e os filhos de Jessé, os 2 filhos de Jessé estavam nesse exército de Israel. Jessé estava muito preocupado com seus filhos, então chamou Davi. Davi era o filho caçula, que cuidava das ovelhas. Não era lá uma atividade muito bacana, não. Cuidar das ovelhas era para quem não sabia fazer lá muita coisa. Então, ele chamou Davi, que era o filho caçula, e falou: filho, vai até o acampamento e veja como estão os seus irmãos. Primeira característica de quem vence um gigante: você precisa ser confiável. Jessé sabia que podia contar com Davi, que Davi iria desenvolver essa atividade.
Quantas vezes as pessoas pedem para você, você pode me ajudar? Você consegue me orientar nisso? Ou você se oferece, pode deixar que eu resolvo isso? E depois você não faz nada? Fora aquela velha expressão, te marco um café qualquer dia, ou te ligo. Se você não vai ligar, se você não vai sair para tomar um café com esta pessoa, então não fale. Porque você precisa ser uma pessoa confiável. Então Jessé chama Davi, prepara um lanche para ele levar para os irmãos e preste atenção o que diz o texto. O texto diz assim, 1 Samuel 17:17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve depressa aos seus irmãos no acampamento. Leve também 10 queijos ao comandante da unidade. Por que ele levou alimento para os filhos e para o comandante? Princípio da honra. Ele honrava aquele que estava representando o seu país. Pois bem, primeira característica de Davi, confiável. Será que pode se passar uma tarefa para você? Será que Deus pode colocar na sua mão muita prosperidade financeira que você é capaz de multiplicar ao invés de se endividar? Davi era confiável. Segundo, logo que Davi recebe a ordem, olha o texto, versículo 20. Levantou-se de madrugada Davi e deixou o rebanho com outro pastor. Pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Segunda característica, Davi era proativo. Ele se levantou de madrugada para cumprir a tarefa. Terceiro, diz o texto, e cumpriu conforme Jessé lhe havia ordenado. Terceira característica, Davi era obediente. Quando recebemos uma orientações que vêm da palavra de Deus, nós precisamos obedecer e não fazer do nosso jeito. O que eu mais vejo as pessoas errarem na vida financeira é porque elas querem fazer as coisas do seu jeito. Isso é um erro que te leva a dificuldades financeiras. Então Davi era confiável, Davi era proativo e Davi era obediente. Então Davi chegou logo lá no acampamento. Quando ele chegou lá, ele logo viu a movimentação e viu que eles foram direto para o lugar da batalha. Davi deixa a comida ali e corre para ver o que estava acontecendo. Olha como ele era proativo. Chegando lá, ele vê a cena de Golias desafiando o exército. Enquanto todos estavam com medo e apavorado dos gritos de Golias, Davi era cheio de coragem. Davi disse, verso 26, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi tinha coragem e a fala dele chegou ao ouvido do rei. Muito embora, quando ele ficou perguntando o que aconteceria com aquele que fosse desafiar Golias, os irmãos logo perguntaram, Davi, o que você está fazendo aqui? Vai para casa, você é um intrometido. Davi não deu ouvidos às críticas. E ele continuou perguntando, quem é este que está desafiando o exército do Deus vivo? O que vai ganhar aquela pessoa que desafiar e vencer Golias? Esse posicionamento, essa coragem de Davi, chegou no ouvido do rei Saul. O rei Saul manda chamar Davi. Quando ele olha para Davi e fala, é você, desse tamaninho, um menino que quer enfrentar Golias? Ele falou, Golias é um guerreiro experiente, você é só um menino. Mais uma vez, a característica da coragem de Davi. Ele ouviu a crítica dos irmãos, ele ouviu a crítica do rei. E ele tinha a resposta na ponta da língua. Eu já venci um urso, eu já venci um leão. E olha o que ele fala. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos do filisteu. Portanto, Davi era corajoso e ele sabia qual era a sua identidade. Quais são as características que a gente já viu até aqui? Davi era confiável, proativo, obediente, corajoso, conhecia sua identidade. Ele falou, Deus que me livrou
das garras do leão e do urso é o mesmo que está comigo. O quanto Deus já te livrou, o quanto Deus já te abençoou. E esse gigante que você tem agora para enfrentar é o mesmo Deus que vai te livrar. Você precisa ter essa confiança, essa identidade que Davi tinha. Sexta característica, Davi era visionário. Ele perguntou o que vai ganhar a pessoa que for até lá. O rei ia dar riquezas, a sua própria filha como esposa, e ia isentar ele e toda a sua família de impostos. Portanto, Davi era visionário. Ele não estava olhando para Golias, ele estava olhando para o que ele ia receber com a vitória que ele ia ter. Porque ele sabia a identidade dele, e ele sabia com quem ele andava, e ele conhecia o Deus dele. Última característica de Davi, o rei tenta colocar a armadura de Davi, e Davi fala, meu amigo, com essa armadura eu não consigo me mexer não, deixa eu ir do jeito que eu sei. Davi pega uma funda, que na verdade é um estilingue, pega as 5 pedrinhas e corre em direção ao gigante. Ele não fica parado esperando. Davi corre em direção ao gigante, lança a funda, o estilingue, e uma pedrinha cai bem aqui na testa do gigante, o gigante cai ao chão, ele corre em direção, pega a espada do gigante e corta a cabeça de Golias fora e vence a guerra. Nesse momento, a história da vida de Davi muda. Davi tinha uma fé inabalável. Eu não sei qual é o seu gigante, mas você precisa, primeiro, ser uma pessoa confiável. Segundo, ser uma pessoa proativa. Terceiro, ser obediente às orientações que lhe são passadas. Ser corajoso, ser visionário. Saber quem você é, ter a sua identidade confirmada e ter uma fé inabalável. Quando você vence o seu gigante, a sua história muda. Então, que essas 7 características passem a ser, a partir de hoje, parte da sua vida, da minha vida, e nós possamos derrubar os gigantes e mudar a história da nossa vida. Porque chegou o tempo da restituição, da multiplicação e da prosperidade. Gostou desse vídeo? Compartilhe com seus amigos e parentes.